Olá pessoal, eu sou o professor Henrique Melo e aqui no CETOM, cursos online, nós vamos agora apresentar para vocês que vão fazer o curso de agente penitenciário a lei de improbidade administrativa, né? Esta lei aí, 8.429/92. Então vamos analisar esta lei em toda, né, sua íntegra, né, que será objeto do concurso de agente penitenciário. Vamos começar. Vamos ver primeiro, então, o que é que a Constituição Federal estabelece com relação à improbidade. Então, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, prevê que uma lei vai estabelecer a forma e gradação das medidas previstas neste, né, dispositivo, né? Então, tem lá o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, nós temos aí, né, os atos de improbidade que serão objeto, né, de uma lei específica, né, regulamentando todos aqueles atos, né, que são considerados como de improbidade e também a respectiva penalidade, né, a ser aplicada àqueles que infringirem esta lei. 8.429/92, a lei de improbidade. Bom, vamos ver agora algumas regras gerais, né? Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, nós vamos ver depois, né, qual é o conceito de agente público, que pode ser servidor ou não, né? Contra a administração direta, os órgãos, né? Indireta, as entidades, né, autarquias, né, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, ou fundacional de qualquer dos poderes, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Serão punidos na forma desta lei que nós vamos passar a analisar. Então, aí nós temos, né, os sujeitos passivos, ou seja, contra quem o ato de improbidade poderá ser, né, praticado, né? Qualquer órgão público, né, da administração direta, qualquer entidade da administração indireta, uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ou então empresa incorporada ao patrimônio público, né, etc. Então, nós temos aí o sujeito passivo, contra quem o ato de improbidade será praticado, né? Bom, estão também sujeitos, né, às penalidades previstas nesta lei de improbidade os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de qualquer entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo. Então, patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal, né, ou creditício, de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, também poderá ser objeto, né, de ato de improbidade se, né, por exemplo, né, atentarem contra, né, essas entidades que recebem subvenção, benefício ou incentivo, né, do poder público, né, federal, estadual, municipal, né, ou distrital. Bom, continuando com as regras gerais, vamos ver. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á
o integral ressarcimento do dano. Então, ocorreu uma lesão contra o patrimônio público através de um ato comissivo ou omissivo, né? Comissivo, uma ação praticada por um agente público. Omissivo, né? Deixou de praticar o ato que deveria praticar e dali houve uma lesão aos cofres públicos. Ela pode ser dolosa quando o agente quis que o resultado ocorresse ou culposa quando ele não quer, mas existe a previsão de ocorrer, né? Negligência, imprudência ou imperícia do agente ou de terceiro. E aí, então, uma vez comprovada a lesão aos cofres públicos, deverá ocorrer o integral ressarcimento do dano. No caso de enriquecimento ilícito, né, o agente público ou terceiro perderá os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio, além de uma multa, né, que nós vamos ver mais adiante. Então, por exemplo, um agente público recebeu aí, sei lá, um carro, uma moto, ou qualquer outro tipo, né, de bem, ou até dinheiro, né, recebeu aí. E então, esse enriquecimento ilícito, né, que ele obteve no exercício de sua função pública, ele perderá, né, perderá ou bens ou valores que foram acrescidos ao seu patrimônio de forma ilícita, ilegal. Continuando. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, né, lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Então, o Ministério Público será, pela autoridade competente, comunicado, né? Responsável pelo inquérito será comunicado para promover a ação competente para que os bens, né, do indiciado fiquem, naquele momento, indisponíveis, né? Aí é o juiz quem vai decretar, né, a indisponibilidade dos bens. Bom, a indisponibilidade, né, dos bens recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Ou bem, ou então, se for recursos financeiros, foram recursos financeiros, né? Então, para que então o dano, né, haja ressarcimento integral, né, daquele dano sofrido pela administração pública, pelo poder público, ou seja, pelo erário, né, público. O sucessor. Bom, faleceu aquele que causou dano ao erário. O sucessor, então, né, daquele que causou lesão ao patrimônio público ou enriqueceu ilicitamente, estará sujeito às combinações dessa pena, dessa lei, né? Até o limite do valor da herança deixada pelo decújo, né, pelo falecido. Então, o sucessor só responderá, né, nestes casos de lesão aos cofres públicos ou enriquecimento ilícito, né, o sucessor, até o valor do patrimônio, ó, do limite da herança, né, deixada pelo decújo, né, pelo falecido. Sujeito ativo. Vamos ver aí agora, então, né, o sujeito ativo. O sujeito ativo pode ser agente público ou terceiro, que induza ou concorra para a prática do ato de improbidade. Ou então, né, se beneficie daquele ato de improbidade, né, sob qualquer forma, direta ou indireta. Né? Então, é o agente público ou terceiro, ou então qualquer pessoa que venha se beneficiar, né, devido à prática daquele ato de improbidade, né? Beneficiou-se do ato. Então, nós temos já aí o sujeito ativo, né? Bom, sujeito ativo, olha aí o conceito, é aquele que pratica o ato de improbidade, concorre para a sua prática, ou dele extrai vantagens indevidas, né? Se beneficia. Então, nós temos aí o conceito de sujeito ativo, né? É aquele que pratica o ato, né? Pratica o ato. Ou então concorre, né? Concorreu para a prática do ato. Ou então se beneficiou, né, daquele ato que foi praticado, né? Por um agente público, por exemplo. E qual é o conceito de agente público? Está aí, temos então o conceito. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei de improbidade, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas, né, anteriormente, nos órgãos públicos, nas entidades da administração indireta, etc. Então, o agente público não é só o servidor público. Pode ser, por exemplo, agora na eleição, os membros das mesas receptoras, né? Aqueles que foram nomeados pelo juiz eleitoral da zona eleitoral competente e que vão exercer uma função pública de forma transitória, sem remuneração e sem criar vínculo com a administração pública. Mas naquele momento, eles estão exercendo uma função pública, né? Uma função pública, etc. Aplicação da lei. Vamos ver agora, então, né, a aplicação da lei. As disposições constantes desta lei de improbidade são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induziu ou concorreu para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficiou sob qualquer forma direta ou indireta. Então, pode ser um terceiro que induza, por exemplo, um servidor público a praticar um ato de improbidade, né? Por exemplo, sei lá, deu alguma vantagem ao servidor e o servidor, então, praticou um ato de improbidade para atender o pedido daquela pessoa que está naquele momento, não é? Concorrendo ou induzindo o servidor a praticar um ato de improbidade administrativa. E aí, então, a lei será aplicada ao servidor que praticar o ato e este que induziu ou mesmo concorreu para a prática do ato de improbidade administrativa. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos, né? Esses princípios básicos da administração pública constam do caput do artigo 37 da Constituição Federal e deverá ser, né, observado, obedecido pelos agentes públicos, né, no exercício de suas funções, né? Tem que obedecer em todos, né, os atos por ele ou por eles praticados, né? Atos de improbidade administrativa. Vamos ver agora então quais são. Os atos de improbidade administrativa compreendem 3 modalidades. Primeiro, os que importam enriquecimento ilícito. Primeiro ato de improbidade, né? Os que importam enriquecimento ilícito. Segundo, os que causam prejuízo ao erário. Terceiro, os que atentam contra os princípios da administração pública, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, etc. Então, nós temos aí as 3 modalidades de atos de improbidade administrativa, né? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos que atentam contra os princípios da administração pública. Vamos começar agora, então, né, a analisar, né, estes atos de improbidade, né, as modalidades. A primeira modalidade, ó, atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito, não é? Vamos ver. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. E notadamente. Então, nós vamos ver agora quais são os atos de improbidade que importam, né, em enriquecimento ilícito, né? Certo? Ou seja, quando ele obtém qualquer vantagem patrimonial, né, indevida, em detrimento, né, do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade. Vamos ver. Primeiro, receber para si ou para outrem dinheiro, bem imóvel ou móvel, né? Bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão, decorrente
das atribuições do agente público. Né? Então, quando ele recebe para ele ou para outra pessoa dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, pode ser até um emprego para um parente. Né? Então, olha, eu faço isso para você, né? Por exemplo, o agente público, né? Se você arranjar um emprego para um parente meu, isso aí não pode, né? É uma vantagem, né? Então, não pode, hipótese alguma. Segundo, vamos ver, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor do mercado. Né? Então, nós temos aí, né, neste momento, né, por exemplo, o agente público receber qualquer vantagem econômica, direta ou indireta, com a finalidade de facilitar a aquisição ou permuta ou locação de bens, né, móveis ou imóveis. Ou então, o superfaturamento, né? Por exemplo, contratação de serviço superfaturado. Então, é um segundo caso de improbidade administrativa que vai importar em enriquecimento ilícito. Vamos agora ver o terceiro. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Né? Aí nós temos, né, não o superfaturamento, mas subfaturar, ou seja, né, facilitar, né, a venda daquele produto por preço inferior ao preço de mercado, né? E aí, então, beneficiar alguém. Outro ato de improbidade administrativa. Quarto, vamos ver aí agora. Quarto, utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Então, por exemplo, né, você tem um sítio, uma fazenda, e aí então vai pegar aquele tratorzinho ali, né, do seu órgão, por exemplo, né, e pedir para que o tratorista vá no final de semana lá naquele seu terreno para limpar aquele seu terreno. Isso é improbidade administrativa, né? Não pode, né? Usar qualquer máquina também, né, na sua fazenda, no seu terreno, no seu prédio, sei lá. E também utilizar trabalho de servidores públicos, né, ou de empregados, né, ou terceiros contratados pela União, pelos estados, municípios, Distrito Federal, através de seus órgãos públicos e de suas entidades da administração indireta, né, autarquias, fundações, etc. Proibido também. Então, isto aí é ato de improbidade, né? Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, de laticínio, narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem, né? Então, em qualquer dessas situações, né, até aceitar a promessa, né, de tal vantagem, né, que pode ser, então, objeto de um ato de improbidade. Né? Então, receber, né, ou aceitar, né, promessa daquela vantagem, né, para receber posteriormente. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, ou seja, né, órgãos públicos, autarquias, fundações públicas, né, etc. Vamos ver agora, né, o próximo. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à
evolução do seu patrimônio ou, né, sua renda, né, do agente público. Então, por exemplo, né, o agente público tem uma remuneraçãozinha, né, simples, né, tem uma fazenda, né, tem um carro aí de alto valor, né, tem apartamentos, tudo em desconformidade com a renda que ele recebe, né? Improbidade administrativa também. 8. Aceitar emprego, comissão, ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade, né? Então, é quando o servidor, por exemplo, vai aceitar um emprego, né? Ou então comissão, receber uma comissão, né? Por quê? Porque naquele momento, aquela pessoa que está oferecendo, né, tem interesse, né, que aquele servidor pratique tal ato, né, no exercício de suas funções, né, daquele trabalho que ele exerce ali. Ato de improbidade também. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza, né? Por exemplo, né, uma empresa chegar lá para um agente público, né, e solicitar dele que sirva como intermediário para que aquela verba seja liberada, né? Aquela verba que ele tem de receber pela obra que realiza ou pelo serviço público que realiza. Então, pedir, por exemplo, que um agente público seja intermediário na liberação ou aplicação, né, de verba pública, né? Determinada verba pública. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado, né? Então, omitir é calar, né, sobre determinado ato que deveria praticar de ofício, né? É outra hipótese também de improbidade administrativa também. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, né? Da União, Estado, Município, Distrito Federal. Então, qualquer bem, sei lá, um computador, um notebook, uma máquina fotográfica, etc. Qualquer bem que pertence ao patrimônio público, né? E ele incorpora ao seu patrimônio pessoal, particular. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Então, usar um veículo, né, um computador, etc., né, em proveito próprio. Bom, vamos ver agora os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, né? Vamos ver lá, né? Então, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão, né, ao erário, né? Lesão aos cofres públicos, né? Dano ao erário. Qualquer ação ou omissão, né? Então, ato comissivo ou omissivo. Dolosa ou culposa, né? Que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente, né? E vamos ver então quais são, né, os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, né? Através de uma ação ou omissão dolosa ou culposa, que vem seja perda patrimonial, desvio ou apropriação, né, de bens, né? Ou haveres das entidades, né, públicas. Então vamos ver quais são os casos. Primeiro, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial, né, da União, dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal, né, seus órgãos, etc, etc, né? Então, facilitar ou concorrer para que haja incorporação ao, por exemplo, ao patrimônio de alguma pessoa, né, física ou jurídica, desses bens ou rendas, né, pertencentes ao patrimônio público.
Segundo, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades, né, mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Vamos para o terceiro. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, né, órgão público, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades, né, que mencionamos anteriormente, desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Quarto, meu quarto. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. Quinto, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado, né? Superfaturamento aí. 6. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 8. Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Né? Frustrar, por exemplo, colocando, né, a marca de um produto. Né? Então, vai fazer com que, né, outras pessoas que tenham aquele produto não possam participar daquele processo licitatório. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. Celebrar contrato de rateio, né, de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas nesta lei. Então, nós concluímos aqui o primeiro módulo, né, desta lei de improbidade administrativa e no próximo, né, daremos continuidade à análise da lei 8.429/92. Até a próxima aula.